Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito comumente, principalmente para quem está começando no cultivo de orquídeas ou até mesmo aquelas pessoas que já têm experiência e já vivenciaram esse problema, que é a questão de orquídeas com desidratação. Então a Maria de Lourdes, ela faz essa pergunta: orquídeas desidratadas, o que fazer? O que a gente pode fazer com relação às orquídeas que sofrem com desidratação? Vou ajudar ainda no vídeo vocês a identificar os sintomas de desidratação e as causas que são mais comuns para a desidratação das nossas orquídeas, beleza? Além disso, vou responder de forma bem clara, de forma bem sucinta, como que vocês podem solucionar esse problema aí no cultivo de vocês. É importante mencionar, gente, que o cultivo de orquídeas, ele é muito simples, porém a gente tem que ter algumas atenções, né? Uma das atenções é com relação a essa questão da desidratação. Ao longo dos meus anos de cultivo, já vivenciei vários problemas com relação à desidratação das orquídeas e muitas vezes não sabia, né, o que estava causando essa desidratação. Muitas vezes eu pensava que, né, era a falta de água no substrato, então eu ia lá, regava a planta para fazer com que ela se reidratasse. Ao longo do tempo, então, eu fui descobrindo que realmente não era necessariamente a falta de água no substrato que causava a desidratação da planta, mas muitas vezes a desidratação da orquídea ela estava relacionada a todo o ambiente, a todo o clima de forma geral, né? Por quê? Porque não era só a falta de umidade dentro do vaso, mas sim a falta de umidade no ambiente. Então, se a gente leva em consideração que o ambiente é muito quente, ele é seco, né? Não tem umidade ambiente, não tem umidade no ar, então a planta ela vai suar, ela vai desidratar, ela vai transpirar, né? E vai perder líquidos. Consequência disso, as folhas começam a ficar enrugadas, a planta ela vai murchando, pseudobulbos, os pseudobulbos vão ficando também mais sulcados, eles vão ficando enrugados e aí a gente começa a sofrer com o problema de desidratação. As pessoas que estão começando, assim, quando eu estava começando, eu ia lá e molhava, né? A pessoa vai lá e molha, né? Pensando que somente molhar vai resultar na melhora da planta, mas não, né? Geralmente você acaba prejudicando ainda mais a planta. Por quê? Porque um dos sintomas da desidratação da planta pode estar relacionado à podridão de raízes, né? Então as raízes podem estar podres, a planta pode não estar sugando a água, não está conseguindo puxar a água, né, para a planta, para a estrutura da planta, e as pessoas pensa que é também a questão climática, às vezes pensa que é falta de água, e aí vai lá, rega demais, e aí a planta já está com a podridão de raízes, ela não vai conseguir absorver a água. Então é necessário você prestar atenção nesses dois pontos. Se as raízes estão perfeitas, se as raízes estiverem perfeitas, aí você entra para a segunda questão, que é a questão de clima, se seu clima não é muito quente e seco, se é quente e é um clima mais seco, aí você tem que tomar cuidado também com relação à desidratação da sua orquídea. Se ela está já desidratada, o que nós devemos fazer? Qual os apontamentos, né, para a gente resolver esse problema? Quais são as dicas para você conseguir resolver de vez o problema de orquídeas que estão com desidratação? Então eu vou ensinar vocês agora, mas antes, né, se você não me conhece, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e há muito tempo venho ajudando milhares de pessoas a terem sucesso no cultivo de suas orquídeas, de forma simples, de forma muito didática e de forma profissional. Se você está passando agora aqui no meu canal, está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, porque toda terça e toda sexta tem vídeos novos aqui no canal. São vários quadros, vários temas, vários assuntos que são tratados referente ao cultivo das orquídeas que vão ajudar você a melhorar e muito o cultivo das suas orquídeas. E se você quer se tornar um profissional na área de orquídeas, eu te digo que somente até o dia 7 deste mês de abril, o meu curso Como Cuidar de Orquídeas.vip
e estará com 20% de desconto. Isso mesmo, gente, eu consegui estender um pouquinho mais essa promoção até o dia 7 de abril para que você possa aproveitar e se tornar um profissional no cultivo de orquídeas. Aproveita, vai lá, acessa o meu curso Como Cuidar de Orquídeas.vip e se inscreve, porque eu vou estar te ajudando a você ter sucesso no cultivo das suas orquídeas, se tornar um profissional na área e ainda, se você quiser, você pode até mesmo ganhar dinheiro com isso. Então vai lá, se inscreve, porque eu vou estar te esperando para te dar as boas-vindas. Agora nós vamos desmistificar todo esse problema do processo de desidratação, né? Então, como eu já citei anteriormente, é um problema comum que acontece com a maioria das pessoas, sejam elas iniciantes ou aquelas pessoas que já têm um conhecimento um pouco maior sobre o cultivo de orquídeas. Geralmente, a desidratação está relacionada a dois processos. Como eu falei, a podridão de raízes, né, que é um processo que vai causar desidratação na sua planta e ainda pode causar a morte, ou ainda a questão do clima. Então, Maria, se você observou uma dessas situações, a gente tem aqui as formas de você estar solucionando. Vou passar para você algumas das formas de você estar resolvendo esse problema, tá? A primeira coisa, vamos citar aqui a questão da desidratação a partir de podridão de raízes. Se a sua orquídea ela tá com podridão de raízes, que você tem que observar se as raízes estão molinhas, estão marrom, né? Se você observa que as raízes não estão firminhas, durinhas, significa que elas estão podres. Aí você tem que retirar a planta do vaso, fazer uma limpeza, cortar todas aquelas raízes que estão podres, que já não tem mais função, colocar canela em pó ou algum outro fungicida, bactericida. Depois disso, deixar a planta descansando de cabeça para baixo por 24 horas. Por que deixar de cabeça para baixo? É uma técnica antiga que ajuda na indução tanto de brotos como raízes. Então você pode deixar em torno de 24 horas a planta de cabeça para baixo pendurada num varalzinho, que vai ajudar a estimulação, né? A seiva ela tende a migrar para a parte deficiente da planta. A partir disso, né, você pode fazer a seguinte coisa: se a sua planta está muito desidratada, você pode utilizar o sistema de UTI, né? Então aqui eu tenho a UTI, aqui eu coloquei uma planta que não estava com desidratação, mas não emitia frentes, era uma traseira de uma Cherry Baby, de uma Oncidium Cherry Baby, e vejam que ela soltou já um brotinho, faz poucos dias que eu coloquei aqui, já soltou um brotinho e já tem um novo brotinho saindo ali, né? Que eu observei, são 2 brotinhos novos saindo. Tá? Então isso aqui funciona muito bem. Ah, mas eu não quero soltar brotinho, Fernando, eu quero só resolver o problema de desidratação. A desidratação se resolve como? Mantendo um ambiente controlado em umidade. Por isso a estufa. A estufa ela vai permitir duas coisas na tua planta. Primeiro, que a planta ela solte brotos e raízes. Depois, que a planta ela consiga absorver a umidade a partir das suas folhas, né? Então, é suficiente? Não. Enquanto a planta não tiver raízes fortes, brotos novos, né, bem sadios, a sua planta ainda vai ficar desidratada. Ela tende a ficar desidratada por maior tempo. Mas você mantendo ela em um ambiente mais rico de umidade, um ambiente mais saturado de umidade, você vai conseguir que ela vá se reidratando a partir das folhas. Por quê? Né? Exatamente porque as folhas elas têm estômatos e esses estômatos eles absorvem tanto nutrientes quanto água em pequena quantidade, não faz a mesma função da raiz. A raiz é por onde a planta absorve a maior quantidade da umidade, mas você vai desacelerar a desidratação porque o ambiente vai estar com muita umidade e consequentemente você vai permitir que a planta ela se reidrate e ainda solte novas raízes e brotos, tá? Se a sua planta é muito grande, não cabe numa UTI dessa, você pode fazer o seguinte: você pode colocar aqui dentro dessa sacolinha um esfagno, né? Você vai pegar o esfagno, vai embebecer em água e enraizador, deixar 30 minutos embebecido em água com um enraizador, pode ser o Ciacrop, pode ser o Rotex, ou se você não tem nenhum desses hormônios enraizadores, você pode utilizar o seu próprio adubo de enraizamento. Então coloca, deixa meia hora
depois de meia hora você tira, aperta bem o esfagno, tira todo o excesso de umidade. Quando ele não gotejar mais, quando ele não tiver mais caindo água, você coloca aqui dentro, tá? Não pode colocar o esfagno seco, tem que colocar ele levemente úmido, bem levemente úmido. Você coloca aqui dentro e aqui dentro você vai colocar a planta bem encostada no esfagno. Então você vai colocar a planta encostada no esfagno. Depois disso você vem e assopra. Na verdade, quando você faz esse processo, né, você não vai estar só fornecendo ar para a planta, mas vai fornecer uma coisa mais importante que a planta necessita, que é gás carbônico. Então quando a gente respira, a gente absorve o oxigênio, e quando a gente faz de novo o processo de respiração, a gente libera o gás carbônico. E o gás carbônico é muito importante para o desenvolvimento das plantas. Então, um ambiente rico em gás carbônico ajuda a planta a se desenvolver. Então, você vem, enche bem de ar aqui dentro, né? Assopra bem, e aí você vem e amarra bem amarrado mesmo. Pode fazer um nozinho ou amarrar com alguma coisa, desde que fique bem amarrado. E aí você pendura em um local de baixa claridade, que pegue claridade indireta, né? Ou seja, pegue pouca luminosidade do sol, mas que receba um pouco de luminosidade. E você vai deixar ali, porque depois de aproximadamente uma semana a 15 dias, ela vai começar a se restabelecer. Importante, você tem que observar se na parede do plástico, né, na estrutura do plástico, se acumula essas gotículas de água aqui, ó. Essas gotículas de água significa que a umidade aqui dentro está adequada, né? Então é importante que a sacolinha fique úmida, porque vai indicar que o ambiente está rico em umidade para que a planta ela consiga se desenvolver. Se não tiver rico o suficiente, eu sugiro que você retire, deixe o ambiente um pouco mais úmido, o esfagno um pouco mais úmido, e aí você coloca novamente, tá? Ah, Fernando, mas eu não quero fazer isso. Tem outra técnica para a gente fazer? Né? Tem. Isso falando de raízes ainda, gente. Falando de planta que não tem raízes. Você pode, depois de fazer aquela primeira parte que eu ensinei, fazer o replante, né? Replanta novamente, e você pode vir com um material, um galão, né? Alguma coisa transparente, né, 1 litro, alguma coisa, e envelopar a sua orquídea, né, colocar sobre a planta. Depois que você plantou, você vem aqui, né, coloca sobre a planta. Importante, o substrato tem que estar úmido, né, o substrato tem que estar levemente úmido. Então você vem, coloca sobre a planta. Esse processo vai garantir que fique um pouco mais úmido a atmosfera aqui para a planta, e aí ela vai conseguir se reidratando. Mas nada é tão importante quanto você equilibrar a umidade do ar dentro do seu orquidário, para que você depois tenha sucesso como um todo. Então o que é importante? Você regar o chão, regar a estrutura do orquidário, o teto, regar as paredes. Indiferente do local que você tenha, é importante sempre manter úmido. Ah, mas eu tenho dentro de um apartamento, né? O que eu faço? Coloca panos, né, toalhas umedecidas sobre a bancada onde estão as orquídeas, coloca vasilhas com água, né, uma bacia grande com água. Se você tiver a oportunidade de conseguir comprar aquelas fontezinhas, né, aquelas são coisas bem legais, né, que ajudam a manter a atmosfera um pouco mais úmida, né? Então aquilo ali é uma fonte natural que não prolifera mosquito da dengue, você não precisa estar toda hora cuidando, então você deixa ali perto das suas orquídeas, ajuda a manter um ambiente mais saturado de umidade. Então essas são as técnicas basicamente que vocês podem fazer para resolver o problema de desidratação, tá? Isso é super importante, né, vocês entenderem que umidade em excesso nas raízes vai
apodrecer raiz vai causar desidratação. Ambiente, atmosfera pouco úmida vai causar desidratação nas suas orquídeas também. Formas de recuperar, essas que eu passei para vocês, que são super importantes. Eu ensino isso lá no meu curso, essas técnicas estão lá no meu curso e vocês podem aplicá-las de forma correta. Sem contar que lá ainda vai estar mais completo com outras dicas que só tem lá, gente. Então, por isso, corre lá, aproveita, né, e se inscreve no meu curso Como Cuidar de Orquídeas.vip. Só essa semana com 20% de desconto. Aproveita, acessa o site e se inscreve, tá bom? Então, gente, essas são as dicas que eu passo para você, Maria de Lourdes, para você recuperar, tá? Seja ela uma Cattleya, seja uma Phalaenopsis, vocês fizerem esses processos, dá certo. Tanto a UTI aqui, ó, né, que eu já ensinei como fazer várias vezes aqui no meu canal, quanto esse sistema aqui dá super certo para você fazer, para que a planta ela consiga se restabelecer. Se são muitas orquídeas, a dica que eu passo para você é a mesma: observar as raízes, porque você pode estar molhando demais, né? Se você molhou demais, as raízes estão podres, você vai ter problema com desidratação. Então, cuidar as raízes delas para ver se elas estão saudáveis. Se elas estiverem saudáveis, daí é o seu orquidário que está muito seco, o ambiente está muito seco. Por isso a questão de você colocar toalhas, de você regar o chão todo dia, às vezes 2, 3 vezes ao dia, mantendo o ambiente bem carregado de umidade para que a planta ela não desidrate. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se ficou alguma dúvida ainda com relação a como reidratar as plantas desidratadas, deixa nos comentários, porque se ficou Fernando, não entendi muito bem esse ponto, será que dava para você fazer na prática? Escreve aí que eu faço na prática e ensino vocês como fazer, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!